Deus, graça e paz, igreja. Amém? Bom, a palavra de hoje, nós estaremos falando sobre a mente curada, corpo saudável. E você já pode abrir em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler de uma forma meio diferente hoje. Nós vamos ler o versículo 2 e depois nós vamos direto para o versículo 5 e depois para o versículo 8. Então, Filipenses 4, versículo 2. Eu estou usando a versão NAA, que é Nova Almeida. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Você pode botar a mão no seu coração? Senhor, diante da tua presença, ó Pai, que essa palavra venha, Senhor, como uma semente no nosso coração, germinar e dar fruto. Deus, que essa palavra venha, Senhor, trazer uma transformação, uma mudança em nossa vida. Senhor, eu me coloco totalmente nas tuas mãos como um canal de bênção para todos os que estão aqui e todos que estão me assistindo em casa. Deus, usa essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você sabe, mas Evódia e Sintique, elas eram irmãs. E elas faziam parte da liderança da igreja na época de Paulo. Quem escreveu aos Filipenses foi Paulo que escreveu isso que a gente acabou de ler. Então Paulo, ele faz um pedido a Evódia e a Sintique, porque na época, naquele momento, elas estavam vivendo um conflito com a igreja, elas estavam em desacordo com a igreja, porque elas estavam buscando fazer as coisas por próprio interesse. Elas não faziam pelo outro, mas sim pelo interesse nelas mesmas. E elas também estavam se deixando levar por aqueles que buscavam a vanglória. Então elas estavam trabalhando com o objetivo de receber glória para si mesmas. E aí Paulo vem exortando elas a respeito de que elas tenham o mesmo modo de pensar dele, dos irmãos da fé, da igreja, para que não houvesse discórdia, para que não houvesse uma ruptura. Porque quando há desarmonia, quando há desacordo, desunião na liderança da igreja, isso afeta toda a igreja. E isso é uma coisa muito perigosa, porque isso pode causar uma divisão na igreja. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um texto que fala que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro. Por quê? Porque às vezes nós temos essa certa tendência de tomar para nós partido dos outros. Às vezes nem existe esse partido, mas a gente está tomando para nós o partido dos outros, né? E aí Paulo vem, corta aquilo, falando, olha, eu semeei, Apolo
né, regou, sei lá quem plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então aqui, esse mesmo modo de pensar que Paulo, né, ele exorta no 2º versículo, tem o mesmo modo de pensar. Eu trago essa noite à igreja, que nós tenhamos o mesmo modo de pensar. É interessante porque ninguém vai pensar igual, irmão, ninguém vai pensar igual, ok? Nós temos cada um a nossa particularidade e assim pensamos diferente. Mas esse mesmo modo de pensar está falando de uma certa forma de uma harmonia. Precisa haver uma harmonia com a igreja. E para que haja uma harmonia, isso começa no nosso pensar, né? No versículo 5, nós vemos que ele também está inclinando elas a que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Seja conhecida por todos. Então, ele está falando aqui, o que é moderação? Moderação é equilíbrio, gente. É a vida que você precisa viver em comunhão, em comunidade, na igreja, e você precisa ser moderado. Já viu aquelas pessoas que são espalhafatosas? Tipo assim, quando a pessoa chega, você já sabe que ela está chegando, né? Eu tenho um carro que eu preciso, né, consertar o escapamento do carro, então ele está com furo. Então, quer dizer, quando eu chego, todo mundo sabe que eu cheguei, porque meu carro é um escândalo, né? Meu carro não é moderado. Mas a moderação fala desse equilíbrio. E aqui é muito importante porque Paulo, ele faz esse link, essa ligação entre tenham o mesmo modo de pensar e que a moderação de vocês seja conhecida por todos. E é tão interessante porque seja conhecido por todos, ponto. Aí logo o seguinte, perto está o Senhor. O Senhor está perto de você. O Senhor está em você. E Ele vê o nosso destempero. Ele vê, né, quando a gente está meio com falta de domínio próprio, né, meio assim desequilibrado. Às vezes esse destempero está começando dentro da nossa cabeça. E Deus está aí, Deus está vendo. E aqui Paulo está falando, olha, essa moderação que todos precisam ver, ela precisa começar primeiro no mesmo modo de pensar. E aí nessa noite, eu quero trazer isso para a igreja. O que tem ocupado a nossa mente? O que as suas práticas externas estão revelando o que está na sua mente? Será que nós temos vivido uma vida com moderação? Será que temos sido moderados? Será que essa moderação está revelando que nós temos o mesmo modo de pensar? Em 1 Coríntios 2, versículo 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, irmãos. Sabe o que é maravilhoso? Porque quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, nós recebemos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela precisa revelar nas nossas ações externas Cristo. Será possível que se tivermos a mente de um ser puro dentro de nós, nós vamos viver práticas pecaminosas? Não, não é possível. A nossa mente. Porque é interessante, a palavra cristão, eu já cansei de falar, mas eu nunca vou deixar de falar. Está falando, quer dizer, você é um pequeno Cristo. Quando você fala, eu sou um cristão, você está falando, eu sou um pequeno Cristo. A mente de Cristo está em mim. Eu tenho a mente de Cristo em mim. São os nossos pensamentos que conduzem ao nosso comportamento. Que
conduz os nossos sentimentos. Tudo começa aqui. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é a parte mais poderosa no nosso corpo. Porque a nossa mente, é o nosso cérebro que comanda todo o nosso corpo. É a nossa mente que rege a nossa vida. Eu queria pedir para o louvor tocar uma música. Eles já sabem qual que é. Porque nesse momento eu quero que a gente pare um pouco. Eu sei que na geração que a gente está vivendo, ninguém consegue parar, porque a gente para mexendo no celular. Já reparou isso? Vou descansar um pouquinho. Aí você senta no sofá e você não está descansando, porque você não para de mexer no celular. Mas nesse momento eu gostaria que a gente parasse alguns minutos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sabe qual o segredo? Está ali. Deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos renovar os nossos pensamentos. Você sabia que tudo que você lê, tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você assiste na televisão, tudo que você sente está preenchendo a sua mente, está preenchendo os seus pensamentos. E aí nessa noite eu te pergunto, meu irmão, o que tem preenchido o seu pensamento? Enquanto eles cantam, eu gostaria que você, se quiser, se você puder fechar seus olhos e começar a refletir de que a sua mente está cheia. Eu quero que você tire esse tempo agora. Sonha-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
para trazer a memória, porque às vezes o trabalho, a rotina do dia a dia nos impede de fazer esse exame, esse examinar da consciência, esse examinar do coração. E nessa noite, para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos passar por esse exame, por essa avaliação interna. O Ministério de Louvor pode sentar. Queridos, a nossa vida, ela é comandada pela nossa mente. Teve uma época que eu ouvia muitas pessoas falando: eu pequei sem querer. Foi sem querer que eu pequei. Mas eu quero dizer para você que quanto mais a sua mente for cheia das coisas desse mundo, mais pecados sem querer você vai continuar cometendo. Sabe, o pecado, ele precisa ser um acidente na nossa vida. Ele não pode ser uma rotina. Mas quando a gente não se enche, quando a gente não enche a nossa mente das coisas de Deus, o pecado deixa de ser um acidente e passa a ser uma rotina, e a gente só se dá conta, muitas das vezes, quando a gente já está na lama do pecado. Existem muitos vícios da pornografia, vícios sexuais, que eles começam aqui, começam na nossa mente. Problemas também de fofoca, de murmuração, começa aqui. Mas olha, interessante, esse texto, ele nos dá o segredo para que possamos viver a renovação da nossa mente. Esse texto nos dá o segredo para que nós possamos ser transformados por Deus e não sermos mais escravos do pecado. Vamos voltar lá em Filipenses 4, versículo 8. O 8 e o 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. É a primeira coisa que Paulo fala. Tudo o que é verdadeiro, seja isso que ocupe o seu pensamento. Nós temos a tendência, muitas das vezes, de criar certas conspirações na nossa cabeça. Eu não sei você, mas minha mente é bem fértil, assim, sabe? Se eu der asas à minha imaginação, se uma pessoa olhar torto para mim, eu já acho que aquela pessoa está... Quem já passou aqui de você chegar num lugar e a conversa parar? E às vezes a conversa para, porque termina a conversa mesmo, mas você já começa a achar que eles estavam falando de você. E aí você já começa a conspirar na sua cabeça, porque aí já começa a vir um monte de coisa que aquelas pessoas podiam estar falando de você. E às vezes as pessoas não estavam falando de você, foi só a conversa mesmo que chegou ao fim. Mas é porque a gente é meio acostumado com filme, né? Com série, com novela. Mas que o que ocupe o nosso pensamento seja o que é verdadeiro. A gente é aquilo que a gente pensa. E é muito importante a gente começar a jogar fora pensamentos que não são bons pensamentos. Não importa onde você estiver, eu te aconselho a partir de hoje, comece a repreender os pensamentos falsos da sua vida. Pensamentos mentirosos, pensamentos conspiradores. Eu lembro que aconteceu uma situação esse ano, onde eu falei para uma pessoa que eu queria falar com ela. E eu não sei porque eu não falei na hora, assim, porque eu acho que eu queria falar pessoalmente, sabe? Aí eu falei pelo WhatsApp: eu quero falar com você. E aí passou a semana, eu não falei com a pessoa, eu não estive com ela presencialmente. E aí depois os líderes vieram perguntar para mim: o que você quer falar com fulano? Alguém te falou alguma coisa? Alguém conversou com você sobre alguma coisa, sobre essa pessoa? Não, porque essa pessoa está achando que você está querendo falar com ela, porque a gente falou dela para você.
Gente, não era nada disso. Eu queria pedir uma ajuda para a pessoa. Mas às vezes a pessoa já estava com a mente já achando que criaram uma conspiração contra ela e falaram comigo, e agora eu queria falar com ela. E meu Deus, o que aconteceu? Isso acontece, irmãos. Acontece às vezes eu mandar mensagem e a pessoa perguntar: o que você quer? Não, só quero saber se você está bem. Não foram falar alguma coisa com você? Por quê? Porque às vezes a nossa mente está cheia das mentiras do diabo. Às vezes a nossa mente está cheia da falsidade do diabo. Mas vamos encher a nossa mente com tudo o que é verdadeiro. Que nessa noite você grave isso no seu coração. Encha a sua mente de tudo o que é verdadeiro. E você pode pensar o que é muito amplo, Isadora. O que é verdadeiro? Verdadeiro, ele tem a qualidade da retidão. Ele tem a qualidade da confiança. O que é verdadeiro é aquilo que é confiável, aquilo que tem credibilidade. Às vezes, você acredita mais nas pessoas que não são cristãs do que no seu pastor, na sua pastora, que está aqui com você, que está cuidando de você. Às vezes você vem com coisas de outras religiões, querer questionar, e você acredita na outra religião, mas você não acredita no cristianismo. Encha a sua mente do que é verdadeiro. Segundo, no versículo ainda fala tudo o que é respeitável. Fala sobre alguém que vive neste mundo com uma profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário e tudo o que ele faz deve ser um culto a Deus. Eu estou lendo um livro maravilhoso com algumas irmãs aqui da igreja. A gente tem um clube do livro, irmão. Se você quiser participar, me procura no final do culto. E a gente está lendo um livro que é a Liturgia do Ordinário, que é ver Deus no dia a dia. É no seu acordar, é no seu escovar dente, é no arrumar a cama. Nessas coisas mais básicas que a gente chega a achar inútil. Não precisa responder não, mas quem aqui arruma a sua cama? Você arruma a cama quando você levanta, você arruma a cama antes de você dormir? E parece ser uma coisa assim, boba, né? Uma coisa simples. Mas Deus está com você. Você arrumando a cama ou não arrumando a cama. Você escovando o dente ou não escovando o dente. É ver Deus no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Então pense em tudo que é respeitável. Encha a sua mente das coisas respeitáveis, da honestidade, daquilo que é honesto. Fuja das desonestidades que aparecem na sua frente. Amada, a corrupção não começa na política lá em Brasília, não. A corrupção começa dentro da nossa casa. É porque o pessoal lá de Brasília é uma corrupção extravagante, chama a nossa atenção. Mas começa nas pequenas corrupções do nosso dia a dia. Então enche a sua cabeça, enche o seu pensamento de tudo que é honesto, de tudo que é bom, de tudo que é respeitável. Os crentes, eles precisam ter pensamentos de dignidade, dignos, pensamentos sinceros. Pense em tudo que é digno, o que é respeitável. Seja isso que preencha o nosso pensamento. Logo depois ele fala, tudo que é justo, seja isso que ocupe o seu pensamento. Tendo recebido de Deus tanto a justiça imputada quanto a comunicada, os crentes devem pensar com retidão. Aqui fala sobre
dever, o dever assumido, o dever cumprido. O reverso disso, quer dizer, ao contrário disso, a gente encontra no texto que fala sobre o homem iníquo, que ele maquina o mal na cama para praticar no dia seguinte. Quantos já fomos injustiçados e vieram pensamentos: fulano não perde por esperar, vou fazer isso, aquilo outro, vou fazer, essa pessoa vai se arrepender. A gente maquina o mal quando a gente se sente injustiçado. A gente maquina o mal quando a gente é traído. Mas comece a trabalhar na sua mente tudo o que é justo. O perdão que a gente falou na semana passada nos ajuda, porque quando nós temos um coração perdoador, nós conseguimos ter uma mente justa, porque todos erramos, todos cometemos erros, nós não somos melhores uns dos outros. Com certeza você pode não ter cometido um erro como a pessoa errou com você, mas com certeza você já errou com alguém. Nós não somos perfeitos. Então, quando a gente tem esse coração perdoador, que a gente ministrou no domingo passado, nós conseguimos trabalhar pensamentos de justiça na nossa mente. O próximo, tudo que é puro. Precisamos ter a mente pura. Você costuma dar o benefício da dúvida para alguém? Gente, eu sempre falei, porque, gente, quando a gente prega, a gente primeiro pega pra gente mesmo, tá? Depois que a gente prega pra vocês. Deus ministra primeiro na gente. Eu sempre falei que a minha irmã Isabela, ela tem o pensamento, o coração mais puro que eu conheço. Falo que ela tem, assim, o sentimento mais puro. Porque ela nunca pensa, o primeiro pensamento dela nunca é ruim, nunca é o mal das pessoas. Ela sempre tem um pensamento bom das pessoas. Isso é pureza. Gente, eu tenho que trabalhar a pureza na minha mente. Porque eu acho que eu já vi tanta coisa, eu já vivenciei tanta coisa, que meu primeiro pensamento realmente não é dar o benefício da dúvida para a pessoa. Meu pensamento é: sabia que aquela pessoa ia fazer isso? Quantos aqui já pensaram nisso? Quer dizer, a gente não tem o costume de dar o benefício da dúvida, a gente já condena a pessoa logo de cara. Mas Deus, Ele está aqui nos falando, através desse texto de Paulo, que nós precisamos pensar coisas puras. Que a pureza seja o que vem na nossa mente. Mas, gente, é difícil. É difícil quando você só assiste filme que você não deveria assistir. É difícil quando você assiste os noticiários que só sabem falar das coisas ruins do mundo. Então é difícil quando tudo que a gente assiste, vê, ouve, está bombardeando maldade na nossa mente. Nós precisamos encher a nossa mente com as coisas puras do Senhor. Por isso é importante ler a Bíblia. Quem está lendo a Bíblia 90 dias, aí o Novo Testamento 90 dias com a gente? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias nós começamos a publicar no Instagram da igreja, lá no Story, os capítulos que você tem que ler. Para quem começou agora em setembro, começou na segunda-feira passada, a colocar todo dia no Story do Instagram da igreja, você encontra quais são os livros e os capítulos que você deve ler naquele dia. E a gente fez isso para poder estar auxiliando quem quer ler a Bíblia, o Novo Testamento em 90 dias. E isso ajuda você a purificar a sua mente. O próximo, tudo o que é amável. Tudo
tudo o que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo o que é amável. Essa palavra traz o significado de agradável, aquilo que suscita o amor, aquilo que trata da auto-recomenda, pela atração e pelos encantos, sabe? Olhar a natureza, olhar as coisas belas da natureza, olhar o que é belo, atrai para nós o amor. Não sei se vocês já se sentiram assim, mas se você vê algo bonito, algo belo como a natureza, como o mar, traz uma paz, traz um sentimento agradável. Então seja isso que ocupe o seu pensamento, o que é amável, o que é agradável, o que é belo. Eu lembro aqui do perfume, né? Quando você sente um bom perfume, uma boa fragrância, isso te traz boas memórias, né? A fragrância, ela ativa a sua memória. Então, que você sinta a fragrância do Senhor na sua vida, que ative a memória, que você precisa trabalhar a sua mente, os pensamentos amáveis. O sexto, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Aqui a palavra traz o significado literalmente de falar favoravelmente. No mundo há demasiadas palavras torpes, falsas e impuras, mas nos lábios do cristão e em sua mente devem existir somente palavras que são adequadas para serem ouvidas por Deus. Será que as nossas palavras, todas as palavras que saem da nossa boca, são agradáveis a Deus? Será que as palavras que a gente solta no calor da emoção, no momento que você não está pensando, porque quando você pensa, você segura a palavra, né? Mas quando você está no calor da emoção, quando você está à flor da pele, qual é a primeira palavra que vem na sua boca? Era o que estava na sua mente. É o que você não precisa pensar. Para analisar. Quais as primeiras palavras que você solta na manhã, quando você acorda? Quando você acorda, quais serão as primeiras palavras que saem da sua boca? Eu não sei se você é assim, mas eu demoro um pouco a acordar, assim. Como que fala a palavra? Assim, despertar. Eu sou aquele zumbi. Eu acordo de manhã, me visto rápido, enfio a calça, a blusa, ajeito o cabelo, escovo o dente, entro no carro e vou trabalhar. Mas a minha mente ainda está acordando. Eu não tenho assim um raciocínio de parar para conversar, parar para refletir, responder pergunta. Mas eu tenho assim esse automático, né? Visto a roupa e vou trabalhar. E aí eu demoro a acordar. Quais são essas primeiras palavras? Se você é assim como eu, quais são essas primeiras palavras que você fala sem um raciocínio? Porque são essas palavras que demonstram do que a sua mente está cheia. Tem gente que acorda murmurando. Ai, meu Deus, que dia. Ai, já acordei cansada. Não dormi nada essa noite. Eu não sou de falar muito de manhã. Mas geralmente, se eu posso contar como a minha primeira fala, seria meu primeiro pensamento do dia eu quero dormir mais 5 minutinhos. Só mais 5 minutinhos. E às vezes esses 5 minutinhos viram meia hora, né? Rapidinho 5 minutos viram meia hora. Mas quais são esses primeiros pensamentos? E no sexto aqui fala que tudo que é de boa fama. Então tudo que tudo que tem boa reputação, seja isso que preencha o seu pensamento. E aí no final do texto,
Paulo já não fala nada mais especificamente, mas ele nos dá um resumo para nos auxiliar. Ele fala assim: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aqui Paulo resume virtude e louvor, nos levando a examinar os nossos pensamentos, para que a gente possa caminhar os nossos pensamentos para o louvor a Deus, para aquilo que é virtuoso, para que a gente possa conduzir os nossos pensamentos para aquilo que é bom. Aqui ambos descrevem as qualidades que devem marcar as atitudes e ações dos crentes. Então, se tem um texto que eu gostaria, se você puder gravar aí no seu celular, para você estar recordando, é esse, Filipenses 4:8. Para que você decore que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os nossos pensamentos geram as nossas ações. Então, quais têm sido as nossas ações? O que nós temos gerado? O que nós temos feito? Provém dos nossos pensamentos. Então, nessa noite, eu não tenho nenhum passo, nada que seja de regra para você. Porque às vezes a gente prega, né? 5 passos para não sei o que lá, né? 3 regras para não sei o que. Mas eu tenho aqui: vamos viver a transformação do Senhor na nossa vida, vamos renovar a nossa mente, então vamos começar a mudar os nossos pensamentos. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre cura, e domingo passado eu preguei sobre perdão. E quando você é uma pessoa curada, quando você é uma pessoa que tem um coração perdoador, e você começa a trabalhar os seus pensamentos, cara, que bomba você vai ser na mão de Deus. Quantas pessoas você vai levar para o caminho do Senhor? Porque as pessoas vão começar a olhar você e vão começar a querer, uau, você é uma pessoa que atrai, uma pessoa que tem luz, você tem pensamentos bons, como eu tenho da minha irmã tem o coração mais puro, a mente mais pura, e isso atrai as pessoas, isso atrai. Sabe por quê? O mundo anseia por ver Cristo em nós. O mundo não anseia que você fale de Cristo. O mundo anseia por ver Cristo na sua vida. E para a gente viver Cristo na nossa vida, a gente precisa ter a mente de Cristo. E para a gente ter a mente de Cristo, a gente tem que pensar em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. A nossa mente precisa estar cheia dessas coisas, para a gente poder invadir esse mundo com a luz de Jesus. Porque eu não sei vocês, mas às vezes eu acho que as trevas estão ganhando, porque há muita treva. Quantos aqui repararam a quantidade de moradores de rua que aumentou nessa cidade? Quantos aqui repararam como cresceu o índice de criminalidade nessa cidade? Esse mundo está precisando da luz de Jesus. E essa luz está em você, essa luz está em mim. Então nós precisamos transformar os nossos pensamentos, para transformar as nossas ações. Já estou acabando.
Então, para concluir, é o versículo 9, porque aí Paulo fecha falando: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. A prática, a evidência de uma vida autêntica, não é possível separando as nossas ações exteriores das nossas ações interiores. Existe uma profunda conexão com o nosso interior e o nosso exterior. Existe uma profunda conexão com: seja isso que ocupe o vosso pensamento, com praticai. E aí Paulo considera 4 atividades nesse versículo 9, que é aprender, receber, ouvir e ver. Uma coisa é aprender a verdade, outra, bem diferente, é receber a verdade, é assimilá-la. Não basta ter fatos apenas na cabeça, é preciso ter verdade no coração. Acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã não nos torna crentes maduros. Paulo igualmente mostra que devemos ser criteriosos acerca dos nossos modelos. Não devemos imitar os falsos mestres. Não devemos seguir as pegadas dos que vivem desregradamente, nem seguir o exemplo dos que vivem buscando os seus próprios interesses. Ao contrário, Paulo se apresenta como um exemplo para os crentes de Filipos. Ele fala: olha, assim que vocês viram eu fazer, praticai, façam também. Paulo entende que o exemplo pessoal é parte essencial do ensino. O mestre deve praticar a doutrina que o professa e demonstrar em ação a verdade que expressa em palavras. Nós precisamos viver o que a gente prega. Eu preciso viver. Vocês precisam olhar para mim e ver em mim o que eu estou pregando. E vocês precisam fazer isso com cada preletor. E vocês precisam fazer isso com a vida de vocês. Podem se colocar de pé, o louvor já pode subir. E essa noite, irmãos, é a noite onde você vai começar a trabalhar os seus pensamentos. Eu gostaria de pedir que a intercessão venha aqui na frente. Lúcia, a pastora Serli, estiverem com óleo aí, traz o óleo. Se puder trazer o óleo aqui para frente, a intercessão. Eu gostaria de... Oi? Tá com óleo, não? Tá bom. Fica aqui na frente, então. Faz uma fileira aqui na frente.